E aí, pessoal, bom demais? Vamos falar aqui agora sobre o dia a dia da empresa aqui, né? Vou passar para vocês aqui como que a gente vai fazer os processos. E o Davi agora vai fazer umas reuniões, né? Eu tava explicando para ele. Tava explicando aqui pro Davi a parte da reunião, né? Que ele tava ligando com energia mais baixa. E venda é energia. Então a gente tem que demonstrar pro cliente que a gente tá animado, tá empolgado em falar com ele. Ele não pode sentir meio desanimado dentro de uma ligação, né? Seja conversa via áudio ou via ligação mesmo, ou reunião via Google Meet, seja qualquer outra plataforma que você usa aí. O Davi vai fazer uma ligação e vocês vão acompanhar para ver como é que é o processo. Tá, eu tenho que passar para ela aqui que a gente estava em reunião com a Sheila porque a Joana é de indicação da Sheila, entendeu? Então o que eu falo? Pô, vou ligar para ela e falar assim, ó, nós estávamos em reunião com a Sheila ontem. Você tem que explicar para ela o que você vai trazer de valor para ela, tá? Vou te trazer aqui algumas perguntas, caso você tenha um tempo para conversar comigo. E dentro dessas perguntas você vai entender o que a gente faz e o que a gente pode te ajudar a melhorar no seu salão. Pode ser? Pode. Aí você vai conversar com ela. Fala, Joana, bom dia, tudo bem? Joana, aqui é o Davi da B4. Ontem... E é rápido, questão de 2, 3 dias você já pegou o jeito. E Joana, ontem a gente estava conversando lá com a Sheila e ela me passou aqui o seu contato e por isso que eu tô conversando com você, porque você tem um salão de beleza e a gente trabalha nessa parte ali, né? Tanto na gestão, financeiro, marketing, para estar melhorando alguns pontos ali que devem ser melhorados, né? Muito ruim? Não, tá bom. Alguns pontos que podem ter melhorias. Aí, qual que é o objetivo? Você vai reativar um cliente. Por exemplo, ele fez reunião com o Rian. Na reunião que o Rian fez com ela, provavelmente ela não fechou, porque foi mal direcionado. Ou às vezes apresentou o produto errado, às vezes o Rian não soube direcionar na reunião. Então, lead boa. Isso é uma lead boa. E ela pode fechar, entendeu? Sempre tem esses casos esporádicos que pode ter acontecido e a gente reativa lá por outra pessoa, que no caso a gente passava pro João, o John ligava, eu ligava e às vezes fechava o cliente só por trocar o closer, o vendedor. A gente faz uma outra proposta, tanto o cliente ele conhece mais a gente, ele sente mais confiança porque ele já teve o primeiro contato, já viu que a gente tem conhecimento, e a gente reativou ele em outro momento e às vezes o momento estava propício a fechar. Então, quando você entra uma ligação que já fez venda, já fez reunião com um outro closer, você vai mostrar para ele que eu sei, fala Leila, tudo bem? Leila, o Rian reuniu com você mês passado, não sei se está lembrada? Rian? Que Rian? Ah, da B4, lembra? De marketing para salão de beleza, a gente conversou com você, trouxe algumas ideias para você de conteúdo, a gente falou que a gente entrega e a gente fez uma proposta e, queria entender um pouquinho mais do porquê que você não fechou com a gente, até por motivos internos aqui a gente fazer esse balanço e entender de você o que aconteceu nessa reunião e por que a gente não fechou com você. Consegue me conversar comigo rapidinho? Consigo. Ah, não, Davi, porque ali na hora não foi dinheiro, no momento, eu acho que pra mim fica muito caro agora, tenho um pouco de dinheiro pra investir, tava investindo no salão. Não, entendi, Leila. E então, o que eu precisava fazer com você aqui? Caso você tenha um tempo disponível, marcar uma reunião com você novamente e a gente tentar entender e identificar para as próximas reuniões que a gente fizer aqui internamente, a gente saber qual o problema que pode surgir com um cliente específico nosso. Então, a caráter aqui de entender as informações que você teve do seu momento e seu cenário atual para a gente conseguir dar andamento em outras conversas aqui. Pode ser? Também que dá uma enrolada na conversa, né? Tu amarra a conversa toda, fala, não, beleza, pode ser. Aí você marca uma reunião com ela. Caso contrário, tu faz na ligação mesmo. O objetivo aqui é eu te trazer um direcionamento, você entender o que a gente faz para salão de beleza e, obviamente, a gente te auxiliar. Então, se você não lembra, sinal que o Rian te trouxe algum conhecimento e você não aplicou. Se você não aplicou, é sinal que você ainda está com os mesmos problemas aí. E dentro desses processos que você faz hoje, é o que a gente mais entende aqui na nossa empresa. A gente tem entendimento do marketing completo voltado só para salão de beleza. E no salão de beleza, você tem toda a gestão das meninas, da sua equipe, das clientes, quanto cobrar. E eu acredito que você não tenha tempo suficiente para aprender uma nova habilidade, que no caso é outras áreas que você não atende, não é tão boa, não é especialista, que no caso é a nossa especialidade. Então eu
fazendo algumas perguntas para você dentro de uma reunião, eu consigo te mostrar o que pode ou não pode estar dando errado ali. O que pode estar acontecendo dentro do seu salão que pode melhorar. Ou que a gente pode corrigir que tá fazendo errado. Entendeu? Eu vou mostrar para ela que ela detém o conhecimento, que ela é técnica de salão de beleza. Eu vou mostrar para ela que eu sou bom na área de marketing, voltado para salão de beleza. E eu vou dizer para ela que esses dois mundos são muito diferentes, que ela não entende do meu e ela entende do dela. E eu vou aplicar as minhas técnicas ali no salão dela para trazer clareza e ela ver qual que é o ponto que está errado e qual que é o ponto que pode melhorar, para, óbvio, trazer mais vendas. Se conectar mais com o cliente, produzir mais conteúdo, melhorar o comercial, os processos internos. Esses pontos aí você tem que mostrar para ela. Mostrando para ela, ela vai ver que ela tem um problema. A gente vai mostrar que ela tem um problema. Mostrando o problema, ela vai querer fechar com a gente, porque a gente entende isso. Eu tô fazendo aqui agora uma etapa de um processo, né? Que no caso, as tarefas do dia, para documentar o que eu tenho que fazer e também anotar aí para eu ir concluindo e ticando aqui essas tarefas que eu vou concluindo durante o dia. Agora são 11 horas da manhã. Geralmente eu faço no computador ou num caderno do meu lado ali. Porém, eu vou anotar aqui no vídeo que seria mais fácil e prático também de eu vir aqui, já fiz, entendeu? E concluindo. E para vocês também verem o processo ali. A gente preciso concluir aqui o CRM de um cliente nosso, botei a L, as siglas iniciais do cliente. Processo de gravação de YouTube e Instagram, que a gente vai fazer da B4, né? Alguns processos internos que a gente vai começar a postar também e divulgar isso de forma mostrando como é que é a B4, com os processos que a gente utiliza aqui, qual que é a metodologia que a empresa leva, qual que é as diretrizes que a gente tem. Isso aqui é conteúdo para todo mundo, para as pessoas que às vezes querem aprender como que monta um processo desse, como que funciona uma empresa desse porte aqui no YouTube. Então, dentro do Instagram também tem a forma ali de divulgar para criar conexão com pessoas, que obviamente conteúdo ele gera conexões com pessoas que queiram comprar da gente. E a conexão, obviamente, é o que a gente precisa gerar aqui no YouTube e também no Instagram. Tarefas, outros processos, né, que a gente vai ter que documentar e tarefas aqui também para os SDRs. SDRs e /social selling, né? Vou botar SS aqui. Tarefas para social selling e SDR. No caso, entre parênteses aqui o Davi, o Veloso ele tá com um problema no dente, ele vai extrair o dente, vai ficar uma semana fora, então a gente vai passar algumas tarefas para o Davi aqui. Então a gente tem que documentar isso aqui e botar as tarefas ali para ele já saber o que ele tem que fazer, porque vai ter um a menos na nossa equipe. Então a gente vai ter que jogar para ele fazer essa gestão e tudo ficar organizado e não ficar no ar, né? Como o John vai também agora esse final de semana ele vai para Gramado, vai fazer um evento. Como o John é o CEO da empresa, ele vai fazer a palestra, então a gente tem que pegar a base da apresentação dele para a gente poder ter a base do que a gente vai falar. Esses scripts vão ser montados em cima da apresentação dele. Por quê? Se ele falar sobre comercial, a gente vai direcionar as pessoas falando sobre comercial. Se ele falar sobre conteúdo, a gente vai direcionar as pessoas em reunião fazendo um onboarding de conteúdo. Então esse processo aqui precisa ser muito bem documentado para a gente saber como que a gente vai conversar com esse cara aqui e montar um script de conversa para ele. Então esse script tem que ter muito bem pronto, bem elaborado, bem trabalhado. Caso você vai fazer uma apresentação, uma palestra, algum evento, você tem que ter isso em pauta, né? Porque aqui a gente vai conseguir mesclar e juntar. Por exemplo, ele está lá em Gramado, a gente vai estar aqui. Até ele chegar aqui, a gente vai tomar uma ação já de mandar mensagem para muita gente que está no evento lá, que vai estar no evento. E ele estando no evento, a gente vai abordar aqui da mesma forma que ele está conversando lá com as pessoas. Entendeu? Então, isso ficando bem claro, a gente consegue montar e elaborar isso aqui. Então, essas minhas tarefas aqui são as básicas. Vou colocar mais algumas depois aqui. Só que é as básicas para vocês entenderem como que é o processo de criação, para a empresa não parar e o negócio começar a girar sem ficar parando para pensar o que eu tenho que fazer. Entende? Então a gente tem que pensar quais são as ações futuras, quais são as ações em curto prazo e em médio prazo para você chegar nessas tarefas aqui do dia. Por exemplo, eu sei que a gente vai ir para Dubai, vai ter um evento em Gramado, vai ter um evento aqui em mês que vem, agora em setembro, em São Paulo, a Beauty Fair. Então, as ações que a gente vai tomar nesse evento, a gente tem que documentar e botar tarefas aqui para a gente fazer, para não ficar perdido isso ao vento. Então, quanto mais você documentar as coisas, mais você organizar processos, né?
esses processos têm que estar muito bem documentados. Esses processos vão facilitar o entendimento de você com a sua empresa, com a sua prestação de serviço, com o seu trabalho. E isso vai facilitar você entender tudo isso aqui, tá? Isso aqui vai ser uma mão na roda para você que não tem muita aptidão ali de fazer gestão do trabalho em si, né? Fica perdido na semana, não sabe o que fazer, às vezes fica, pô, eu vou fazer um trabalho, daqui a pouco tá fazendo outra coisa, daqui a pouco tá fazendo isso. Pô, vamos delegar aqui quais são as principais coisas que você tem que fazer no dia, na semana e no mês. Vamos botar aqui por partes mais importantes, menos importantes e pouco relevante ali do que você tem que fazer. Então você bota por sequência, né? O que é urgente? Tá pegando fogo. Isso aqui, para mim, é o que tá pegando fogo, tem que terminar e tem que concluir isso aqui. Processo de gravação de conteúdo. Tá, para ontem tem que produzir conteúdo aqui, a gente está fazendo tráfego pago, então tem que desenvolver muito mais, geração de demandas. Então, para mim, isso aqui, no meu ponto de vista, é muito importante. As tarefas pro Davi SDR, tranquilo. Isso para amanhã é uma coisa rápida de resolver. Esse aqui eu terminando esses dois, tá feito, entendeu? Então isso aqui para mim é o nível 1, 2 e 3. Parando para montar isso aqui, você vai ter uma visão muito mais ampla. Então vamos lá pro computador agora. Agora que já na frente do computador, eu tô só alinhando algumas coisas aqui com o time e respondendo as mensagens também ali pelo WhatsApp, né? Sendo bem sincero. Eu tô fazendo agora umas capas aqui do YouTube, né? Tava fazendo essa parte aqui que eu precisava, tava feio. Tipo, por exemplo, os meus vídeos do YouTube, tem muito conteúdo ali que é de valor, de grande valor, só que não tem visualizações altas, né? E a frequência é que vai te trazer mais pessoas vendo teu perfil, né? Eu acredito muito nisso. Eu já gravei para muitos YouTubers famosos, muitos YouTubers que têm muito nome no mercado. E eu acredito muito que essa é a parada que traz a visualização, né? Você ter frequência, a cadência de você aparecer, e quanto mais você enfatiza um jeito de comunicar, uma hora ou outra o vídeo seu vai viralizar, né? Não digo viralizar, mas tipo ter uma quantidade muito grande de visualizações, né? Viralizar hoje é 1 milhão, 10 milhões, é muito alto, né? Mas assim, questão de 100 mil visualizações, 300 mil, meio milhão, isso aí é uma chance muito mais alta de você ter. E às vezes você, né, alguém especificamente ele viu o seu vídeo, começou a entregar muito mais vídeo, porque as pessoas começaram a pesquisar aquele conteúdo que você tá divulgando, né, tá falando. E esses conteúdos têm muita relevância. Então, o algoritmo do YouTube, do Instagram, ele consegue identificar as palavras-chave que você fala, e quanto mais está sendo pesquisado e as pessoas mais estão interagindo sobre aquele assunto, mais vai trazer à tona para as pessoas verem o seu conteúdo. Então, de certa forma, a viralização ela vem com o tempo também, né? Às vezes um tempo que você está ali não é relevante aquele conteúdo. As pessoas não estão procurando tanto. Não é que não seja relevante, as pessoas não estão procurando tanto. E quando elas começam a procurar, as pessoas começam a ter essa cadência de olhar para esse lado. Às vezes surge uma notícia sobre um cara famoso que está fazendo esse processo numa empresa. Vai surgir muito mais interesse, o algoritmo vai começar a entregar para pessoas que geralmente interagem com aquele cara, e aquele cara está falando sobre um assunto e vai refletindo e espelhando para as outras pessoas que falam sobre aquele assunto também. Óbvio, né? Ele vai pegar os perfis mais relevantes. Então, dentro disso, a gente tem que sempre postar com cadência, né? Eu tenho um problema muito grande com isso, postar muito periodicamente conteúdo, porque eu trabalho bastante, e meu trabalho é desenvolver isso para outras pessoas, né? Então, eu acredito que esse processo meu interno precisa ser muito ajeitado, alinhado, que é um dos meus defeitos, né? Eu não tenho frequência em questão de postagem de conteúdo. Para mim, isso demanda muita organização e eu sou muito metódico. Então, esse é um problema meu, né? Meu, pessoal, eu tenho que me organizar para encaixar isso na minha rotina, né? Eu falo muito isso para os meus clientes. Então, eu tenho um problema, né? Meu TDAH, eu sou muito metódico com as coisas, tudo que eu vou fazer é certinho, regradinho, e dentro disso, se eu não me organizar, eu vou ficar infeliz com aquele conteúdo, entendeu? Então, isso aqui para mim é importante de gravar, para eu soltar isso e me desprender desse método. Depois no processo pronto de gravar conteúdo com quantidade, eu vou começar a melhorar, né? Trazer essa melhoria do meu método que eu gosto de fazer, do jeitinho que eu gosto de fazer. Porque, óbvio, né? O resultado ele vem e é a consequência do que a gente está fazendo e produzindo. E o meu jeito é mais difícil de se adaptar. Pessoas como eu, mais analítico, mais estratégico, é mais difícil se adaptar à quantidade de vídeo sem ter que ficar pensando
no resultado final ou no que você está falando, se você está falando uma coisa muito certa. Então, eu tenho muito isso comigo, né? Eu gosto de trazer um conhecimento muito amplo e compacto, que seja muito bom e não seja aleatório, entende? Eu vou aqui agora organizar o CRM, eu dei mais uns comandos aqui, eu estou fazendo com o Cloud Code, é muito importante falar sobre isso, porque eu entendo a base da programação, mas não sei programar, né, de fato. Mas o Cloud ele consegue, então eu consigo ter uma visão também do que eu já sei, do que ele precisa fazer e qual que é as ferramentas que ele precisa para poder desenvolver o que eu faço aqui. Né? Como vocês podem ver aqui, eu vou abrir. Estou fazendo aqui o processo e as capas, né? Estou aqui os meus conteúdos aqui, as capas iniciais. E estamos organizando aqui um CRM, estou passando umas demandas para os meninos. A questão de pipeline, organizando aqui uns clientes que a gente já tem, especificamente alguns aqui, né? Passei uns contatos para reativar cliente, tá? Umas ações do CRM. E aqui nesse processo agora, eu vou organizar o CRM até meio-dia, agora são 11h46. Eu vou fazer agora esse processo de organizar o CRM, deixar ele alinhadinho, né? Tentar deixar organizado antes do meio-dia, para aprontar e seguir para as outras tarefas ali de gravação de conteúdo. Vamos para cima.